Queremos cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Estamos aqui de novo para estudar a Palavra de Deus, continuando o estudo do livro de Salmos, portanto, a lição 11, que é a lição que iremos estudar agora. Portanto, eu quero cumprimentar também o meu querido amigo Jorge Bessa. Ela tem por título Ansiando por Deus em Sião. Em Sião. O que é Sião, Jorge? Ora, nós o que é que a palavra Sião é um monte. Sião é um monte, mas nós aqui temos várias projeções acerca disto. Sião pode ser o nosso coração. Sião é exatamente, portanto, o sítio do nosso refúgio, o sítio do sítio onde nós procuramos, e estamos a falar espiritualmente, onde nós procuramos o contacto mais direto com Deus. Pode ser a nossa Jerusalém, e portanto pode ser a nossa igreja, não é? Sião é realmente um local em que o nosso coração se deve render e deve procurar. Não sei se concordas com este meu ponto de vista. Sim, Sião é o lugar da habitação de Deus, não é? Neste Exatamente. caso específico, no livro de Salmos, em Sião, não é? Ansiando por Deus em Sião. E o versuário diz aqui: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O salmista clamava pela presença de Deus. Nós também sentimos prazer na presença de Deus. Devemos clamar pela presença de Deus na nossa vida. Exato. Quando nós estamos com o nosso coração entregue a Deus, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós estamos constantemente na procura do contacto mais íntimo com o nosso Deus. Na minha versão do Salmo 84 diz: a minha alma suspira. Suspira, nós às vezes, até quando vemos alguém a suspirar, temos brincadeiras, estás apaixonada, o que é que se passa contigo e tal. Portanto, este suspiro que o salmista também dá e que é interpretado aqui, suspira e desfalece, eu até fiquei aqui a pensar, suspira e desfalece. Eu já vi várias pessoas a desfalecerem e eu tenho uma pessoa que desfalece constantemente, que é a minha sogra. Quando há uma surpresa qualquer, ela cai redonda, desmaia, desfalece, porque o entusiasmo, a alegria é tão grande que ela perde os sentidos. E nós temos sempre o cuidado, quando há, por exemplo, o meu cunhado, quando vem cá, tem que avisar antes, porque se ela é apanhada de surpresa, como já aconteceu uma vez, ela cai para o chão redonda. A alegria é tão grande, que ela desfalece. E eu quando estava a ler aqui o versuário, quando li o versuário, lembrei perfeitamente. A alegria dela, a emoção é tão grande que ela desfalece. Assim devia ser a nossa emoção também. A nossa emoção por Deus, pelo contacto com Deus, por estarmos em convívio, pela presença dele, nós devíamos sentir este entusiasmo de tal maneira grande que a nossa própria resistência é diminuta, não é? Claro. E, portanto, eu aqui quando vejo suspira e desfalece, lembro-me deste episódio, e que é um episódio giro, que eu às vezes rio-me com ele, mas que demonstra o sentimento que a pessoa tem pelo seu filho, não é? Aqui na parte introdutória diz aqui: os cânticos de Sião são hinos alegres que exaltam a beleza de Sião e a soberania do Senhor, que reina a partir do seu santo monte. Que reina a partir do seu santo monte. Portanto, Sião representava o quê? Representava a presença viva de Deus no meio do seu povo. De Deus. Era isso que Sião representava. E nós, quando extrapolamos esta situação do local de Deus e do nosso local também, portanto, ou seja, o nosso espaço físico e o espaço físico de Deus, é claro que nós não imaginamos nem de longe nem de perto o espaço físico de Deus. Mas se nós imaginarmos quando o salmista, e neste caso nós temos vários salmistas, um deles sabemos que teve um contacto muito direto com Deus, que foi Moisés. Eu imagino, quando Moisés subiu ao monte e esteve com Deus, eu imagino a emoção de Moisés
imagino a situação, o sistema nervoso de Moisés ficou alterado de certeza absoluta, incluindo, nós sabemos, quando ele desceu, a própria pele dele O rosto reluzia, brilhava, portanto, brilhava, não é? Portanto, claro. imaginemos a emoção que Moisés teve neste relacionamento tete a tete com Deus, não é? E Devia ser nós deveríamos procurar, devia ser uma nós devíamos experiência procurar, realmente deslumbrante, não é? exatamente única, e nós devíamos procurar exatamente pelo imaginário, pensarmos como é que seria ou como será o nosso comportamento, com a nossa emoção, ao vermos Deus tete a tete, não é? Claro. Visualmente, não é? Há quem diga que nós nunca vamos ver Deus. Eu tenho a confiança e a fé que nós vamos ter a oportunidade de ver Deus. Vamos estar exatamente numa situação completamente diferente. Agora, não vemos Deus porque estamos sobre o pecado. Mas nós, quando não estivermos debaixo do pecado, vamos ver Deus certamente. E vai ser uma alegria imensa, mas imensa, pela eternidade, nós estarmos a ver Deus mano a mano, frente a frente. A palavra de Deus diz que veremos a face de Deus, não é? Veremos a face Exatamente. de Deus. Realmente, agora não suportaríamos, porque a glória de Deus nos fulminaria. Exatamente, agora não. Agora, como agora seres não. humanos pecaminosos, não aguentaríamos, portanto, essa experiência. Aliás, desfaleceríamos e morreríamos, certeza. Pois, porque nós não conseguimos ver o puro porque somos impuros, não é? Claro. O próprio Moisés, quando solicitou a Deus, quando pediu a Deus lá no Monte Sinai que o deixasse ver a sua glória, a sua face, o Deus disse que Moisés não poderia suportar. Ele diz, eu passarei e tu me verás de costas. Verás, portanto, enfim, depois de Deus ter passado. Porque o próprio Moisés não aguentaria, portanto, não suportaria a glória de Deus. Não é? E temos que ver um pormenor. Não vai haver sol. Portanto, a luz que nós vamos ter é a luz radiada pelo próprio Deus. Claro. Ora, nós hoje não conseguimos, nós não conseguimos olhar para o sol e o nosso olhar não consegue resistir. Porque não conseguimos olhar para a luz do sol. Ora, como é que vamos olhar para Deus com estes olhos? Não conseguimos, certeza absoluta. E, portanto, nós ficaríamos cegos, certeza. Agora, temos uma situação. É que Deus vai se manifestar e vai ser a nossa luz permanente pela eternidade. Não vai haver sol. Deus, a radiação da nossa luz vai ser o próprio Deus que nos vai iluminar. E, portanto, nós não temos a percepção e temos aqui algumas dificuldades de entender isto, porque somos humanos e estamos debaixo do pecado. Mas quando nós não estivermos debaixo do pecado, nós vamos entender isto e vamos ter o privilégio de ter uma vida aberta de Deus connosco e nós com Deus, não é? Claro. O salmista anela, portanto, deseja e desfalece por fazer do santuário a sua habitação permanente, não é? Portanto, ele gostaria de habitar no santuário para estar continuamente na presença de Deus, junto de Deus. Contemplar, como diz aqui, a formosura do Senhor. Deve ser realmente uma experiência maravilhosa contemplar, portanto, a Deus, contemplar a formosura do Senhor. Mas, portanto, o mais importante de Deus, claro que a glória de Deus, portanto, como falámos anteriormente, nós não a suportaríamos. Mas a glória de Deus, acima de tudo, é o seu caráter. Portanto, os próprios discípulos pediram a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus foi, quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que é possível vocês fazerem esse pedido? Quem me vê a mim, vê o Pai, não é? Portanto, a glória de Deus, o seu caráter, era revelado através de Cristo, não é? A formosura do Senhor. Esse caráter que nós somos aconselhados a imitar, porque é a única coisa que levaremos deste mundo para o céu, é o caráter. Um caráter é a imagem e semelhança do Criador, a imagem e semelhança de Deus. No Salmo 84, é alcançada a alegria sem par no relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, portanto, deve trazer uma alegria e traz uma alegria realmente extraordinária. E somos aconselhados a cada dia, portanto, termos esta familiaridade com Deus, este relacionamento diário com Deus, porque é isso que Ele deseja, este companheirismo. Ele deseja ter companheirismo connosco, que nós o associemos com os nossos planos, com as nossas atividades, com os nossos objetivos, passamos sociedade com Ele. Claro. Numa imagem humana, eu e tu somos pais e já somos avós.
A alegria que nós temos quando os nossos netos vêm ter connosco. A alegria que nós temos quando os nossos filhos nos procuram. A alegria de Deus é imensamente maior. Mas nós temos uma percepção do que é já um bocadinho esta alegria do relacionamento. Quanto mais, agora, quando nós não estivermos sobre o pecado, ou debaixo do pecado, que nós estivermos verdadeiramente numa ligação direta com Deus, o nosso prazer em ouvir da parte de Deus, da boca de Deus, todos os seus desígnios, todas as situações que ocorreram, a explicação de porquê que decorreram daquela maneira, porquê que aconteceu aquilo, porquê que a vida foi daquela forma construída, porquê que o povo teve aqueles precalços. Deve ser uma coisa que nós hoje ansiamos por isso. Mas nós não imaginamos sequer esta relação e Deus a explicar-nos tudo. Eu creio que nós hoje já temos uma necessidade do relacionamento, quer com a família, quer com os amigos, quer com a igreja. Agora, quando nós tivermos Deus connosco diretamente, eu acho que nós vamos querer estar sempre ali ao lado. Claro. Porque Deus vai nos mostrar o seu santo amor, e o seu santo amor é uma coisa que transvasa tudo, porque nós, quando amamos, queremos estar sempre ao pé do amado. Queremos estar de mão dada ao amado. Então, sem pecado, como é que nós vamos estar? Vamos estar constantemente a querer estar ligados a Deus. Claro. A nossa ansiedade, o nosso suspiro, o nosso caráter realmente vai nos puxar para esse relacionamento. E esse relacionamento já devia ser aqui na Terra um pouco exercitado. Nós devíamos exercitar no dia a dia o nosso relacionamento com Deus, o nosso prazer em estar com Deus, a ler, a desvendar a sua palavra, a desvendar os seus segredos bíblicos, as suas profecias. É maravilhoso isso. E se nós não o fizermos, nós não temos prazer nenhum. O que é a nossa vida religiosa sem querermos saber as coisas de Deus em profundidade? É uma vida muito banal. Nós temos vários exemplos nas igrejas que nos rodeiam. Qual é o relacionamento? O relacionamento é dizer frases repetitivas, é dizer sempre a mesma coisa, é uma canseira. Isso não é relacionamento. O relacionamento deve ser vivo, deve ser constante e de procura, de constante procura. Exato, desenvolvimento. Claro. O santuário é o lugar onde esse relacionamento é alimentado através do culto e da comunhão com os outros crentes. Portanto, a presença viva do Senhor no santuário dá aos adoradores um vislumbre do reino glorioso de Deus e um antegozo da vida eterna. É verdade que nós vamos à casa de Deus, vamos à igreja. Deus manifesta-se ali, Deus está ali. Vamos prestar culto a Deus, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos comungar com Deus e com os nossos irmãos, comungar com os outros portanto, que congregam connosco exatamente naquele local. Mas Deus não está presente apenas ali. Deus está presente em todo lado. O próprio Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Mas Ele também está connosco se estivermos sozinhos. Ele habita no nosso coração, através do Espírito Santo. É isso que Ele deseja, ter um companheirismo connosco. Podemos estar sozinhos, podemos estar longe da igreja, mas Deus, Ele quer habitar no nosso coração. Ele deseja fazer. Ele próprio diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e entrar, entrarei, cearei com ele. Portanto, é isso que Deus quer. Eu até vou mais longe numa situação. Eu sou adventista já há muito tempo, há muitos anos. E só ultimamente é que eu comecei a ter prazer na leitura das profecias em relação ao santuário. E eu pergunto a mim próprio, porquê que eu não tive uma tendência mais cedo de estudar, que é um privilégio nós estudarmos todo o simbolismo, todas as situações que Deus nos colocou ao alcance em relação ao santuário, para imaginarmos o que é o santuário de Deus no céu. É maravilhoso verificarmos todo o contexto do santuário. Acho que nós deveríamos ter uma preocupação cada vez maior em estudar todo o pormenor do santuário. Porque quanto mais estudarmos o pormenor do santuário, nós mais ligados estamos a Deus. Eu lembro-me de como é que comecei a crescer espiritualmente, foi exatamente
com a situação de eu descobrir a função do santuário para nós. Claro. E muitas vezes nós não temos isto. Claro. O santuário, portanto, até em cada peça do santuário, em cada Exatamente. do santuário há uma lição para nós, para todos. E é uma lição profunda. Um significado profundo. Exatamente, é uma situação profunda. E se nós formos a ver todo o encadeamento, e depois profeticamente também, formos a ver todas as situações e como elas se juntam e como nós vamos percebendo o amor de Deus através do santuário, é uma coisa olha, é transcendental. Nós só nos tornamos verdadeiros filhos de Deus quando entendemos exatamente o santuário. Claro, sem dúvida. Orar pela paz de Jerusalém. A lição continua, portanto, desenvolve o tema e agora fala orar pela paz de Jerusalém. Portanto, o que é que isto significa para nós hoje? Nós não habitamos em Jerusalém, não habitamos em Israel. O que é que isto, para os nossos dias, para nós, o que é que isto quer dizer? Qual é a lição que podemos tirar daqui? Orar pela paz de Jerusalém. Quando nós não entendemos o que é que significa Jerusalém para a vida espiritual, nós não entendemos esta preocupação. Porque é que nós devemos orar por Jerusalém? Jerusalém é o símbolo mais elevado de um local físico de oração e de comunhão com Deus. Portanto, Jerusalém representa a cidade eterna, que é a cidade que nós vamos habitar pela eternidade, ou que vamos visitar pela eternidade. E nós perguntamos assim, então porquê que é este simbolismo? Porquê que esta cidade tem este simbolismo? Tem este simbolismo que é toda a história espiritual do homem no relacionamento com Deus está cimentada numa cidade chamada Jerusalém, em todo o seu magnífico exemplo. E muitas vezes nós não temos este cuidado de perceber o que é também, nós, aqui é a nossa verdadeira Sião, é o nosso local de encontro, é a nossa Jerusalém, a nossa cidade santa, não a cidade que está lá em Israel, mas a cidade que nós temos espiritual, onde vai Deus estar connosco, e é uma das moradas de privilégio que nós vamos ter na nossa eternidade. Nós às vezes não estudamos isto e não queremos saber muito pormenor em relação a isto. Jerusalém devia ser estudada no seu histórico, quer quando esteve afastada, quando esteve unida, no seu histórico, da representatividade que ela tem para nós cristãos e a força que ela tem para nos dar ânimo em relação a tudo aquilo que foi histórico e tudo o que aconteceu dentro dos muros e fora dos muros dela. Claro. A lição diz aqui, orar pela paz de Jerusalém invoca as bênçãos de Deus sobre a cidade e sobre os seus habitantes e une os adoradores, fazendo com que a paz se espalhasse entre eles. Portanto, nós não habitamos em Jerusalém, mas devemos orar pela nossa cidade, pelo nosso país, pela nossa família, pela igreja. Portanto, devemos orar, portanto, enfim, portanto, por tudo, né? Portanto, a oração intercessória tem muito poder, né? Portanto, ou devemos orar pela paz do nosso país, até inclusive somos aconselhados a orar pelos governos, por quem dirige, porque a paz do país, a paz da cidade é a nossa paz também, né? Portanto, somos aconselhados a orar pela paz. A paz na igreja, a paz em toda a parte, a paz na família, a paz, portanto, no país. Portanto, somos aconselhados a orar uns pelos outros. E até, inclusive, pelos descrentes. Até, inclusive, por aqueles que dirigem, portanto, as nações e os países, não é? Orar pela paz. E orar pelo aquilo que Jerusalém... É uma responsabilidade. Porque Jerusalém representa tem uma representação espiritual do relacionamento de Deus connosco. E, portanto, nós devemos ter esse cuidado também, que essa representação deve haver paz para que todos nós possamos perceber qual é a representatividade que Jerusalém tem para nós como seres humanos espirituais. Porque para os carnais, para os seres humanos carnais, Jerusalém é mais uma cidade. Não tem mais do que isso. Não é? Portanto, há aqui uma outra citação da lição que diz assim: Jerusalém
só podia ser a cidade da paz se houvesse paz entre Deus e o seu povo e entre os próprios filhos de Deus, entre eles. Portanto, Jerusalém só podia ser a cidade da paz se houvesse paz, portanto, no relacionamento entre nós e Deus e entre uns com os outros, não é? Portanto, é isso que nós devemos fazer. Promover a paz, acima de tudo, fazer paz com Deus, pela confissão, pelo arrependimento, reconciliarmos com Deus, para que Deus nos dê a sua paz e vivermos também em paz uns com os outros. Promovermos a paz. O próprio Jesus dizia, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Portanto, bem-aventurados os pacificadores. Nós devemos ser promotores da paz na família, na igreja, em todo lado. É isso que, portanto, é uma das lições que podemos tirar exatamente aqui desta parte da lição, não é? E Jerusalém tem uma história que vai para além daquilo que nós muitas vezes conhecemos. Basta estudar, por exemplo, Melquisedeque. Ele era rei de onde? De Salém, Jerusalém. Salém. E, portanto, era um rei que exemplifica exatamente o Deus eterno. Claro. Portanto, se nós formos ver a história de Jerusalém, é uma história espiritual e que nós devíamos ter um cuidado em perceber todo este encadeamento que Deus tem para connosco, que muitas vezes nós não vamos ao pormenor e tornamos a cidade de Jerusalém como uma cidade normal. Não é uma cidade normal. Claro. É uma cidade que tem um histórico para que nós saibamos, temos um Deus que vem lá de trás e é um Deus que vai estar lá à frente na eternidade e que tem um local que foi eleito como um local de eleição de representatividade da sua igreja. Claro. Que se comportou mal, teve atitudes menos boas, mas é a representatividade da cidade espiritual para o ser humano. Claro. E nós devíamos estudar isto em pormenor, não pelo facto, não estudar a situação política, geoestratégica e essas coisas. Claro. Não, o contexto espiritual desta cidade, claro, para com o homem. A lição continua, portanto, diz aqui Sião, o lar de todas as nações. O lar de todas as nações. O Salmo 87 é um hino que celebra Sião como uma cidade especialmente escolhida e amada por Deus. O fundamento do templo de Deus está no monte Sião. No fim do tempo, Sião erguer-se-á acima de todos os montes, significando o quê? Significando a soberana supremacia do Senhor sobre todo o mundo, não é? Tudo isto tem um significado. Sião erguer-se-á acima de todos os montes, significando a soberana supremacia do Senhor. Portanto, o Salmo 87 refere-se a Sião como montes para destacar a sua majestade. E aqui de Sião sobre todos os outros lugares em Israel. E a lição continua falando aqui. Diz. Na lição de quarta-feira, Segurança e Paz de Sião, há aqui um parágrafo que diz assim: o Senhor, que é o refúgio perfeito, é a fonte da paz e da segurança duradouras de Sião. As palavras que destacam a segurança de Sião, no Salmo 46, são ainda que, embora o mundo esteja em confusão, o povo de Deus está seguro. Isto mostra que a paz não é o resultado da total ausência de provocações, ou de provações, mas um dom de Deus a seus filhos confiantes. Confiança restrita em Deus pode dar ao seu filho paz e segurança em meio à tempestade. E nós depois temos aqui uma expressão em Mateus 8, 23 a 27 que nos ajuda a perceber isto. Se nós tivermos Jerusalém, Sião, este contexto espiritual como o nosso refúgio, como o nosso ponto de encontro com o nosso Deus, nós começamos a entender verdadeiramente este espaço físico que Deus nos dá para nós desenvolvermos esta dinâmica de reconciliação. Claro. Há aqui uma outra citação da lição, exatamente portanto, quarta-feira, que diz aqui na parte final: Deus fará com que as guerras acabem e extinguirá as ferramentas de destruição que as nações ímpias usaram para trazer a opressão sobre o mundo. Nós vivemos num mundo em guerra, não é? Sabemos bem o que se passa atualmente, não é?
guerras terríveis, sofrimento terrível. Portanto, mas Deus um dia fará com que tudo isto acabe. Deus fará com que as guerras acabem. E Ele destruirá, extinguirá as ferramentas de destruição, as armas de destruição. Portanto, Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode trazer paz a este mundo. Porque sem Deus não haverá paz. Nunca haverá paz. Portanto, o pecado trouxe a discórdia e a violência, o crime e a destruição. Mas Deus é o Senhor da paz. Ele agora é o que vai trazer segurança e paz a Sião e a todo o mundo. Indo agora para a parte final da nossa lição, há uma situação em quinta-feira inabalável como o Monte Sião. Isto demonstra que a proteção de Deus em relação ao Monte Sião não permite que o homem tenha a desfaçatez de destruir através da guerra ou através de outro sistema qualquer. Deus protege esta situação exatamente pelo histórico que esta cidade tem, este monte tem, para a importância de nós sermos humanos conseguirmos perceber a nossa própria história neste mundo. E há uma situação que eu vejo nestes últimos tempos. Estas guerras que estão a haver agora de Israel e as guerras da Ucrânia e companhia podem dar um conflito em que esta parte do universo seja alvo de alguma destruição e está a acontecer em Israel situações anómalas. Basta um míssil ou basta uma bomba ou uma coisa qualquer do género cair naquela zona que é daquelas bombas atómicas e companhia, que isto se tornaria muito complicado até para a vida longe daquele espaço físico. Mas há uma questão que eu vejo. Deus protege a história espiritual que o homem já teve no passado, independentemente de poder ter acontecido coisas que não foram as melhores, mas Deus está a querer dizer a nós que o seu plano é um plano que tem uma geometria muito precisa e muito concisa. Tem um fator muito perfeito, mas que nós homens tentamos sempre torná-lo imperfeito. Mas a história de Deus é uma história de dar ao povo um espaço, como deu, um espaço chamado a terra que manava leite e mel, não é? Deu-lhe um espaço, deu-lhe uma história, deu-lhe o privilégio de ser um exemplo para o mundo, deu-lhe o privilégio de demonstrar que se seguissem o plano de Deus, tudo seria completamente diferente e a história seria totalmente diferente para o ser humano. E, portanto, nós olharmos para este espaço que aqui a nossa lição nos dá, deveríamos olhar com isto. Deus ama-nos de tal maneira que está constantemente a querer que nós cheguemos ao pé dele. E inclusive, arranjou uma mecânica para nós termos um espaço físico em que possamos reconciliarmos mais e mais diretamente com ele. Só que nós, homens, temos o comportamento de sempre fazer tudo ao contrário. E tornamos uma coisa que poderia ser santa numa situação completamente anárquica. E nós vemos o que acontece na zona de Israel, a anarquia total e a forma como o nome de Deus é devassado. Claro. E que é triste, não é? Claro. É evidente que com aquilo que se passa atualmente em Israel, na Ucrânia e noutros sítios, portanto, o mundo está, enfim, mesmo a um pé do abismo, não é? Portanto, há o perigo de um confronto nuclear e isso seria a destruição da humanidade. Mas de acordo com a profecia, de acordo com a palavra de Deus, nós sabemos que isso não vai acontecer. Porque a própria Bíblia diz que os anjos estão segurando os ventos da contenda, os ventos da guerra, os ventos do conflito. Os anjos estão segurando os ventos. A profecia diz isso, o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, os grandes livros proféticos da Bíblia. Eles falam que não será dessa maneira que o mundo irá acabar. O mundo não irá acabar com uma guerra nuclear. Deus não permitiria isso. Deus está no controle. Apesar de tudo, Deus está no controle. Não é da vontade de Deus que as guerras aconteçam, não é da vontade de Deus que esta violência, estes crimes aconteçam, mas Deus está no controle. Os anjos de Deus estão a segurar os ventos, os 4 ventos, como diz a profecia, né? Portanto, Deus está no controle. Ele é realmente o príncipe da paz.
e finalmente ele acabará com tudo isto, como citámos anteriormente, as guerras acabarão, o crime, portanto, a destruição, todas estas consequências do pecado, o próprio pecado será banido, portanto, com a segunda vinda de Cristo. Por isso é que nós somos adventistas porque acreditamos no segundo advento de Cristo, na segunda vinda, como a única solução para os problemas da humanidade. Eu, portanto, há algum tempo, tenho na minha posse uma gravura interessante, que é o prédio das Nações Unidas, que toda a gente conhece, em Nova Iorque, aquele prédio alto das Nações Unidas, e Cristo a bater à porta. Cristo a bater à porta das Nações Unidas. Ele bate à porta das Nações Unidas. Ele bate à porta do nosso coração. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e com ele cearei. Ele é o príncipe da paz. Ele, por fim, estabelecerá o seu reino nesta terra, um reino de paz eterna e de felicidade eterna. E Deus queira enfim, façamos parte deste reino. Deus queira que cada um de nós, todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma, possam aceitar Cristo como seu Salvador, para que possamos herdar a vida eterna e estar presentes, ser membros deste reino, o reino celestial de Cristo. Esse também é o meu desejo e oração, e reforço aqui a ideia de que Deus quer que nós tenhamos o conceito de espaço, que devemos ter um espaço em que seja o nosso espaço de relacionamento direto e íntimo com Deus. E que esse espaço seja realmente a nossa Sião e os nossos louvores sejam como os louvores que eram cantados pelo antigo Israel. Que nós possamos verdadeiramente ter a ansiedade, ter este compromisso de, como diz o verso áureo, termos este compromisso deixa-me lê-lo para não me sair da temática. A minha alma suspira, que nós verdadeiramente, os nossos corações suspirem cada vez mais pelo enquadramento da nossa vida com Deus, para que nós possamos estar em permanência, em relacionamento permanente com Deus, e que a nossa emoção, a nossa alegria seja tão grande que até possamos desfalecer, possamos ficar sem energia, mas que haja dentro do nosso coração realmente a abertura das nossas portas totais, que o Espírito Santo possa verdadeiramente viver em nós e corrigir completamente o nosso mal viver e sermos santificados cada vez mais para a honra e glória de Deus. Se me é permitido, gostaria só para finalizar, portanto, referir aquilo que nós, enfim, no meio destas convulsões, enfim, terrenas, destas guerras, desta agitação, toda esta situação, diz aqui, aqueles que confiam no Senhor são comparados ao Monte Sião, o símbolo da firmeza e do poder. Portanto, como aquele homem que construiu a casa na rocha, né? Que vieram os ventos, vieram as tempestades, ele permaneceu firme. E por último, queria ler muito rapidamente esta situação do Espírito de Profecia, o grande conflito, que diz assim, ali mentes imortais contemplarão com incansável prazer as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Ali não haverá nenhum adversário cruel, enganador, para nos tentar a esquecer de Deus. Todas as faculdades se desenvolverão, todas as capacidades ampliar-se-ão. A aquisição do conhecimento não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, realizadas as mais altas ambições. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a avivar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Esta será a experiência na nova terra, a terra que Deus vai criar na segunda vinda de Cristo, depois da segunda vinda de Cristo. Que nós possamos estar nesta pátria celestial. É o meu desejo para mim, para ti, Jorge, e para todos aqueles que nos veem e ouvem. Um grande abraço a todos. Que Deus seja o nosso refúgio diário. Amém. Sem dúvida. Amém. Amém. Um grande abraço, Jorge. Um grande abraço para todos. Obrigado. E a todos. Ok.